Que fale a palavra agora, encara esse homem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje vou dar alguns mistérios para vocês, vai ser meio pesado hoje. Mas vocês ficam pedindo coisas espirituais, não é, Ricardo? Grande militar, está torcendo para voltar ao militarismo, né? É lógico, a única saída é a ordem, porque o reino de Deus também é ordem. Começou? Vamos começar. Glória a Deus, porque tem que voltar à ordem e o progresso, não é verdade? Amém. Mas falar em reino de Deus dá uma situação meio mística, né? Reino. Quem fala em reino lembra em Cinderela, né? Lembra em Branca de Neve, o reino do príncipe, do rei. Não, irmãos. Reino. Quando falamos reino, lembramos que existe um rei e existem governados, que são os vassalos, que é o povo. Então, o reino de Deus tem a ver com um governo de pessoas. Então, nós vamos falar sobre o reino de Deus. Governo de pessoas. Através do quê? De um rei e através de pessoas que estão submissas a esse rei. Vou começar com a palavra, Mateus capítulo 6, texto conhecido pelos crentes e não crentes também. Mateus 6, abra lá em Mateus 6, 33, texto conhecidíssimo. Tem gente que às vezes começa a assistir e fala, eu vou desistir, vai ser um assunto chato. Eu não desistiria se fosse você. Assista, larga a televisão, essa porcaria de novela. Agora é um tal de homossexualismo na novela e não para a palhaçada. Sempre a mesma história. Um trai o outro e um tem mais dinheiro que o outro, aí a pessoa fica com inveja e não sei o quê. Gente, chega desses valores. Vamos pensar em coisas reais, sobrenaturais, que vão dar vida para o futuro. Porque o homem pensa que a vida é só aqui nesse mundo. Enganam-se. Engana-se aquele que pensa que tudo acaba aqui. Belo enganado, pensar que esse mundo é por acaso. Engano profundo. Existe uma realidade sobrenatural, invisível, que você tem que conhecer. E a Bíblia traz à luz esta realidade. Só que a Bíblia é escrita em figuras, em parábolas, mas ela contém toda a realidade para nós desfrutarmos deste único caminho para chegarmos a um poder maior deste reino espiritual. Então, Mateus 6, 33, texto conhecido, que Jesus diz assim, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Então, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz em Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Ele fala de comida, de bebida, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Oh, é a preocupação de todo mundo. O que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou pagar minhas contas? Porque comida não é só comida. Comida são os gastos, vestimento, aluguel, vai morar onde? Debaixo da ponte? Então, tudo isso tem custo. Mas Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, pagamentos, necessidades, mimos que você tem. Eu quero comprar um carro melhor, fala para Jesus, é para levar a turma na igreja, é nada, você quer ir para Santos depois passear, mas tudo bem, Deus sabe disso também. Deus sabe de tudo. O que o Gabriel está te alisando? Ele quer carro, é? Está querendo carro? Está te alisando, eu, Gabriel? Ah, bom, porque é o filho dele. Mas quando o filho fica alisando o pai, porque está querendo alguma coisa assim. Nesse caso não, é amor mesmo, né? Glória a Deus. Gabrielzinho, nós batizamos ele e a sua namoradinha. Que bênção. Então, olha só. Mateus diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, o reino, então, o reino é a finalidade de Cristo na terra. O que Jesus veio fazer? Trazer o reino. Reino de quem? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? O governo de Deus. Por quê? Porque o homem está sem o governo de Deus. Que homem? Todos. Desde que Adão saiu do plumo até hoje, é uma sucessão de gerações e gerações e gerações do homem andando conforme a sua cabeça,
conforme a sua vontade, conforme espíritos que existem no mundo invisível e que governam este mundo, chamado mundo tenebroso. Vivemos num mundo de trevas. Ah, pastor, o senhor é radical? Não, não sou não. É morte, é acidente. Hoje mesmo atendi uma paciente da Angola. Ela falou, doutor Elidio, queria ir embora logo porque meu cunhado foi assassinado em Angola. Hoje. E aí, num assalto, lá no centro de Luanda, a paciente desesperada. Estava aqui, com problemas para resolver aqui, mas ao mesmo tempo queria ir embora porque então é assim, hoje mata-se, rouba-se, golpes, mundo de trevas. Cadê Deus nisso? Deus está longe disso. O pessoal fala, como é que Deus permite? Mas o homem quer assim. Então, o homem não vive o reino de Deus. O homem não vive o governo de Jesus, de Deus. Aliás, Jesus veio manifestar o reino de Deus. O reino ele é absoluto, não é relativo. O reino é o fundamento, ele subsiste para sempre. O reino de Deus, ele é o final de tudo. Ele é o alvo. O resto é o quê? Caminho. O resto são relativismos. A igreja é relativa, a igreja não é absoluta. Se a igreja fosse absoluta, ela seria única. Não seria essa multiplicidade de placas que temos por aí. Ridícula. Que igreja você é? A igreja avivada dos santos daqueles dias, dos últimos, dos primeiros, não sei o quê, a pentecostal avivada, pentecostal não sei o quê, nova aliança, aliança nova, tanta coisa, e vão abrindo igreja, abrindo nova. Então a igreja traz o relativismo que apresenta-se no homem, querendo chegar no absoluto, que é o reino. Então Jesus deixou quem? A igreja como base para chegar no modelo. O modelo é o reino de Deus, não pode ser a igreja. A igreja é apenas um instrumento que Jesus usa para se chegar ao quê? Ao reino de Deus. Então o reino é isso, é a concepção suprema e a vontade diretriz do Pai. É que haja um governo absoluto. O homem deve ser governado por Deus. Ele é? Não é. Por quem ele é governado? Efésios, capítulo 2, olha o governo na mão de quem está. Olha o governo do ser humano hoje na mão de quem está, não de vocês. Se vocês não fossem de Deus, vocês não estariam aqui. Vocês estão aqui porque são de Jesus. Mas a grande parte do ser humano não é governado por Deus. Aí o pessoal fala, mas eu também sou filho de Deus. Se fosse filho de Deus, não teria dúvida. Se fosse filho de Deus, estaria no amor, na paz, na justiça. Se fosse filho de Deus, faria as obras do Pai, porque o filho tem que parecer com o Pai. Eu sou filho de Deus. Bom, cadê os sinais de Deus na sua vida? Se o indivíduo é filho de Deus, ele tem que trazer os sinais do Pai. Por exemplo, o Gabriel, filho do Ricardo, traz os sinais do Pai. Aprendeu com o Pai, viveu com o Pai, conhece o Pai, quer agradar o Pai. Quem é de Deus, ama Deus, quer ser obediente a Deus, porque faz parte do reino de Deus, ou seja, do governo de Deus. Olha, agora aqui. Quem é que reina neste mundo? Efésios capítulo 2 diz assim, que Jesus nos vivificou, verso 1, quando estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, em que no outro tempo, aí ele está falando para as pessoas, andastes segundo o curso deste mundo. Então quem anda segundo o curso deste mundo, acontece o quê? Segundo o príncipe das potestades do ar. Opa, aparece uma figura aqui, os príncipes das potestades do ar. No ar, o que nós temos? Demônios em suspensão, espíritos suspensos, espíritos voando. Quer dizer que aquela imagem de demoninho para lá e para cá é verdade? É. Mas por que eu não vejo? Porque Deus nos tapa os olhos, porque Ele não quer que a gente sofra, só por isso. Tem gente que tem a visão, olha, vê um demônio ali e fala, opa, estou vendo coisa, e existe mesmo. E os filmes ajudam nisso, e a turma pensa que não existe. É verdade, os espíritos estão aí, olha aqui, ó. Principados e potestades do ar, do espírito que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Então, quando a pessoa não obedece a Deus, existe um espírito operando nele, que é chamado espírito da desobediência, que é chamado principado do ar. São esses espíritos, os caboclos, os orixás, toda esta casta de espírito que existe, influencia o homem para que ele se distancie de Deus.
Então a pessoa pega e faz um trabalho de macumba, envia um espírito, e esse espírito vai lá fazer com que a pessoa erre, com que a pessoa se distancie mais de Deus. Então, é o que está acontecendo. E Paulo fala o seguinte no verso 3, que entre os quais, quer dizer, Paulo também se coloca, fala assim, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos. Então, antes, quando o indivíduo fazia a vontade dele próprio, olha aqui, ó, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o indivíduo que está fazendo a vontade da própria carne e dos pensamentos, automaticamente ele está debaixo de um governo que não tem nada a ver com Deus. Olha aqui, ó. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como os outros também. Então, tem dois filhos, os filhos de Deus e os filhos da ira. Quem é a ira? É o mal, é as trevas, é a ira que está sobre as pessoas, a ira que estava no Velho Testamento, a ira. Quem não aceita Jesus está debaixo da ira. Em João capítulo 3, se não me engano, abra lá. Assuntos profundos, eu tenho que envolver a igreja com conhecimento. Qualquer coisa as pessoas vão pegar na internet, no meu vídeo, no YouTube, tem essa pregação que o nosso querido vai depois pôr no YouTube. Olha, verso 35, João 3:35. Olha só, Guga, que interessante. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então o Pai de Jesus ama-o e entregou tudo nas suas mãos. Aí o que diz lá no verso 36? Aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna, tem o reino. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Existe uma ira, são espíritos das trevas que operam nas pessoas, que naturalmente são filhos da ira quando estão lá na sua própria carne. Então tem gente que fala assim, não é bem assim, eu sou mais eu raciocino, eu sou cientista, eu tenho um pensamento lógico, eu estudei até o 3º ano colegial, ninguém pode, né? Ou então eu faço faculdade, então eu tenho um pensamento científico. Aí ele começa a achar que ele está certo. Ele acha que ele é o certo. As pessoas se acham certas. Aliás, sempre é assim. As pessoas falam, não, eu sou mais eu. Que negócio é esse de igreja? Que é perder meu tempo? Tudo bem. Ele pensa assim, mas ele está fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos, sem saber que está sendo influenciado por espíritos malignos. Ele não entende isso. Não adianta. Ele tem que quebrar a cara muitas vezes para descobrir o fato. Muitos vêm pela dor. Outros não, outros raciocinam, falam, opa, deixa eu me converter. Eu fui assim. Eu comecei a olhar o mundão, eu vi lá Erasmo Carlos cheirando cocaína. Eu era médico na época dessa raça. Ele está velho, hoje tremendo, mas na época ele tinha 30 e poucos anos. Em 1986, eu olhei tudo aquilo, falei, não, Jesus é real, deixa eu cair fora disso. Então, o homem que tem um bom senso, ele fala, eu vou escolher o bem, rejeitar o mal. Eu não fui pela dor, por isso que Deus me abençoou sempre. Mas tem gente que vem pela dor. Fala, irmã. Fez assim? Não é nada, é apenas ela falou, glória a Deus. Então, eu ia ler um texto, volta para Efésios capítulo 2, rapidinho, olha. Então o indivíduo, ele faz parte do reino que não é de Deus, neste mundo. Olha aqui, ó. Verso 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando você se converte a Cristo, você entra numa outra dimensão, e sai do reino das trevas para o reino da luz. Mas ainda está salvo? Não. O reino, ele é absoluto e ele é imutável. Ele dura, ele sempre existiu. O que é o reino? É Jesus, é Deus querendo morar com os seus discípulos, com o seu povo. Isso é reino. Deus quer. Agora, é todo mundo que vai para lá? Não, só aqueles que vivem o reino. Aí que está a diferença. A igreja é uma coisa, o reino é outra. Tá? Discipulado, unidade, comunhão, santidade são aspectos da igreja para chegar ao reino. Mas já está no reino faz tempo. A igreja precisa cultivar isso para se chegar lá. Porque o reino sempre existiu. Olha lá em Salmo 145,
Por favor, abra lá. No 45 já fala, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Pode deixar aí, obrigado, linda. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Ou seja, equidade é justiça. O que é equidade? É justiça, equilíbrio. No Salmo 145 agora, olha aí. Verso 13. O teu reino é um reino eterno. Então o reino de Deus é eterno. O teu domínio é estende por todas as gerações. Está aqui na palavra. Mas agora eu vou dizer uma coisa forte. Se ele é eterno, por que ele não estava no Velho Testamento, pastor? Nunca ninguém falou assim. Deixa eu falar, né? Por que o reino? Ninguém falou o reino de Deus no Velho Testamento. Jesus chegou e falou o quê? Arrependei-vos, que é o quê? Chegado o reino dos céus. O reino de Deus. É chegado. Se é chegado é porque não estava antes. No Velho Testamento, os homens não viveram o reino. Por quê? Porque o único que pôde manifestar o reino, quem era? Jesus. Nunca ninguém viveu o reino. Nunca ninguém viveu a vida de Deus. Absoluta, perfeita, inteira. Ipsis literis. Imagem perfeita de Deus. Quem é? Cristo, o Filho amado. Ele veio expressar o quê? O Pai. Expressando o Pai, ele expressou a vida do Pai. Expressando a vida do Pai, ele expressou o que é ser de Deus, o que é ser de Jesus, o que é ser do Pai, ou seja, o que é ser do reino. O que é ser reino de Deus? Mateus capítulo 3, abra lá. Mateus 3. Olha lá. Verso 2. Aí João Batista disse, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ué, chegado? Por que é chegado? Porque não estava no Velho Testamento. E o próprio Jesus em Mateus 4,17, olha lá, mesma coisa, olha aqui, ó. Jesus começou a dizer e a pregar, Mateus 4,17, e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Por que é chegado? Ou é manifestado? Porque até Jesus o reino nunca foi manifesto. Ninguém sabia como era o Pai até Jesus. Ninguém sabia como era o Pai. Ele expressa a imagem da sua pessoa, como está em Hebreus capítulo 1. É expressa a imagem. É mais do que um xerox. É mais do que uma cópia HD 4K, muito mais. Ele é o próprio. É tão parecido que não dá para diferenciar. Ele expressa a imagem da pessoa. E quando o Felipe falou, Jesus, em João 14, mostra-nos o Pai o que nos basta, 14, 7, 8 para frente. Aí Jesus falou, Felipe, para o discípulo Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o reino de Deus. Quem vê a mim, vê o que é ser do reino de Deus. Quem vê a minha vida, sabe como fazer para viver o reino de Deus. Pronto. É isso que Jesus veio fazer, manifestar. Agora tem umas coisas fortes. O reino nunca foi manifestado e a verdade também não estava lá atrás. Prova isso, pastor. João, capítulo 1. Agora começou as coisas sérias. Para quem gosta de Bíblia, você vai ficar biruta agora. João, capítulo 1. 17. Reino de Deus. É o governo de Deus. Olha aqui, ó. Porque a lei foi dada por... Quem deu a lei? Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus. A lei foi dada por... Mas a graça e a verdade. Por que verdade? Então Moisés não era verdade? Não. Está escrito aqui que a verdade foi feita por Jesus. Muito forte isso. Então o reino de Deus não estava em Moisés. Por isso que os israelitas, se não se converterem a Cristo, não serão salvos. Ah, mas é o mesmo Deus. Mas não estão com Cristo, não vão ser salvos. E mais, verso 18, forte essa aqui, ó. Para vocês pensarem. Deus nunca foi visto por alguém. Ué, quem comeu vitela com Abraão? Quem apareceu para Salomão? Começa a pensar.
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus expressa a imagem do Pai. Para pensar. Não confunda. A pessoa falava, o Deus está ali, mas era o anjo do Senhor que aparecia. Na hora que apareceu na sarça, um anjo, a pessoa falou, Deus apareceu no meio. Aí disse o anjo, ué, mas era Deus ou o anjo? Era o anjo. No Velho Testamento, os anjos dominavam. Os anjos deram a lei. Gálatas capítulo 3, verso 19, abra lá. Eu estou me vingando do diabo hoje, viu? Estou me vingando do diabo porque o diabo me aprontou uma aí, então eu estou me vingando dele. Aqui é assim. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Olha aí, ó. Quem é que deu a lei para Moisés? Foi Deus? Vamos ler. Verso 21. Gálatas 3, 19, desculpa. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Olha aí, Gálatas 3, 19, continua lendo. E foi posta o quê? Pelos anjos na mão de um medianeiro que é Moisés. Quem é que deu o Velho Testamento? Quem é que deu a lei? Os anjos. Então os anjos participaram do Velho Testamento. Quando veio Jesus, ele desmascarou todo mundo. Ele falou, chega, agora sou eu. Sou eu sou. O Senhor Jesus é. Porque se aquela lei que Jesus neutralizou fosse ele que tivesse dado, haveria uma esquizofrenia cristã. Como é que Jesus fala assim, ó? Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Olho por olho, isso é lei de Jeová. Aí Jesus falou, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei os que os maldizem. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de quem? Do vosso Pai que está nos céus. Isso é o reino de Deus. O reino não é a briga, não é a guerra, não é matar ninguém. O reino é um reino de amor, de paz. Romanos 14, 17, abra lá, estou começando a ficar quente, está começando a gostar da coisa, agora está ficando boa. Romanos 14 e 17. Pena que não tem teólogo para conversar comigo aqui. Os teólogos ficam me assistindo e me criticando. Por que não vem aqui conversar? Para de criticar, que senão vai vir fogo dos céus. Como Elias fez. Essa é boa, né? Desculpa, Jesus não é desse espírito. Ele falou assim, não sabeis que espírito sois. Quando Tiago e João falaram assim, ó, quer que desça fogo do céu como Elias fez? Jesus falou, não sabeis que espírito sois. O espírito que tem Elias não é o espírito do reino. O espírito do reino é o reino de amor. Nada de descer fogo do céu. Desce fogo, Jeová! Não é de Deus esse espírito. Romanos 14, verso 17, está aí, ó. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fugir da guerra é de Deus. Arrumou encrenca, não é de Deus. Que engraçado. Como muda agora o conceito do Velho Testamento com o Novo. Porque o reino de Deus agora é manifesto. Nunca foi manifesto antes. Lucas 16, 16. Abra lá. Forte, forte, forte. Estudos profundos, né, Dani? Ela gosta, reaja. Vou chegar lá, só leia isso aqui primeiro. Olha aqui, Lucas 16, verso 16. Não, peraí. Eu estou em João também, estou mal hoje, hein? Lucas 16, está aqui. Verso 16. A lei e os profetas duraram até onde? Lê comigo. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é o quê? Anunciado o reino de Deus. Nenhuma lei e nenhuma profecia do Velho Testamento anunciou o reino de Deus. Presta atenção. Lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Só que não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito Santo. Fantástico. Mudou tudo. Acabou o jugo. Então nada, não é nenhuma condenação mesmo para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem que andar no Espírito. Por isso que vem lá, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? A lei, os profetas, Isaías, Jeremias, toda a turma durou até João.
Desde então, o que acontece? É anunciado quem? O reino de Deus, que não era anunciado antes. E nós estamos nesta bênção de ter o reino de Deus em nossas vidas. Então a coisa é séria. Como é que a gente faz para ser do reino de Deus? 1 João, capítulo 2, verso 6. Abra lá. Glória a Deus. 1 João 2, 6. Forte esse estudo. Pastor, não dá para entender direito. O que está acontecendo? O que está acontecendo? 1 João 2, 6. Aquele que diz que está nele, ou seja, em Cristo, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Isso é ser do reino, não é ser da igreja. Estou na igreja, e daí? Está na igreja. Quer dizer nada. Fui batizado, quer dizer nada. Dou o dízimo, não quer dizer nada. Opa, dou dízimo. Ótimo, vai ser abençoado. Mas não está no reino ainda. Por quê? Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Lucas 6, abra lá. Notei os textos legais aí, viu? Eu entro uma consulta e outra, às vezes eu penso um pouco mais. Lucas 6, 46, olha aqui, ó. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O que é ser do reino? Fazer a vontade do Pai. Aí a gente vai ver qual é a vontade no final. Porque é muito lindo tudo que Deus nos dá. Deus nos dá todas as coisas para dela desfrutarmos, como está em Tessalonicenses. Deus faz tudo por nós. Mas uma coisa é a vida na igreja, o desfrutar dos dons, o desfrutar das bênçãos, o desfrutar das orações, o desfrutar de tudo, do mover gospel, da irmandade, como diz a Janice, das irmandades. Mas outra coisa é o quê? É o reino de Deus. O reino de Deus é outra história. Reino de Deus, outra história. A igreja, ela é tão relativa que ela propicia doutrinas para se chegar no reino. Então cada um tem a doutrina teológica, tem a doutrina pentecostal, tem a doutrina tradicional, tem a doutrina adventista. E que você olha assim, o aparato de estudo é maravilhoso, todos têm razão. Você pega o testemunho de Jeová, ele faz a sua cabeça. Pega o testemunho de Jeová, ele convence você. Convence você. Por quê? Cada um tem a sua doutrina, mas isso não é o reino. O reino é a finalidade, ele é absoluto, ele já existe. O reino é a vida de Cristo, que aparece nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos formam um todo do reino de Deus. Mateus mostra Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Jesus aparece como o Rei dos Reis. Aliás, ele se intitula Rei e Senhor, né? E Deus. Marcos mostra Jesus como servo, é o evangelho do boi, é o evangelho de Jesus, serve a todos. Ele diz lá, eu vim para servir, ele diz lá em Marcos capítulo 10, isso significa ser diácono. Jesus era o diácono. Em Lucas, Jesus é o homem, é o filho do homem. Então Jesus se mostra no reino de Deus como um elemento humano. É o evangelho de maior milagres. É o contado por Lucas, que era médico, onde existe mais manifestação. É o maior evangelho de todos, é o Lucas, que não andou com Jesus, andou com Paulo, mas quis descobrir como é que Jesus fazia, e escreveu essa maravilha inspirada pelo Espírito, do evangelho do homem, que lá Jesus se coloca como filho do homem, é o evangelho humano. E depois vem o evangelho de João, que é o mais espiritual, que eu acabei de ler para vocês um pedaço, que diz que Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito, esse o fez conhecer. É o evangelho da águia, né? São os 4 animais, o leão, isso aparece lá em Ezequiel, aparece em Apocalipse capítulo 4, o leão é o Mateus, o boi é o Marcos, que é o evangelho do servo, é o homem, que é a face do homem que está lá em Ezequiel, é o evangelho de Lucas, e a águia, que é o evangelho espiritual, é o evangelho de João, que é dito como o Gênesis do Novo Testamento. Se alguém me perguntar, pastor, qual livro eu devo começar a ler a Bíblia? Começa por João. João é o mais espiritual, é o mais revelador de todos. Lá você conhece o Cristo espiritual. E os 4 se completam.
mostrando quem é o reino de Deus. E Jesus quer o que para nós? 1 Pedro, capítulo 2, abra lá, Marlene. Eu gosto de falar os nomes para a pessoa ficar, oh, que legal. 1 Pedro, capítulo 2, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Verso 21, olha lá. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O que Jesus veio fazer? Deixar exemplo, vida. O que é a vida de Jesus? Jesus não ficava falando, dando explicação para ninguém. Ele vivia. O que é o reino de Deus? Vida. O reino de Deus é viver, abençoar, amar, perdoar. E Jesus, olha aqui, sofreu calado. Verso 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Reino de Deus manifesto. Nossa boca não se achava engano. Hoje a gente vive aí de uma igreja, não aqui, porque aqui são todos santos de Deus. Não sei porque não foram arrebatados ainda. Não sei como que, né? Vandeléia está aqui ainda, é para ser arrebatada já. Mas a gente vê por aí igrejas que falam mal uns dos outros. É um tal de falar mal de pastor, crítica, juízo. E a Bíblia fala que não se deve achar engano. Olha que Jesus padecia, verso 23, o qual quando o injuriavam, não injuriava. Ué, mas o Velho Testamento mandou o quê? Mata todo mundo, Deuteronômio capítulo 4, quando entrares na terra que Deus te deu, se houver um Jebuseu, um Eteu, um Amorreu, um Filisteu, qualquer da turma lá, Amonita, Moabita, mata. Mata até as crianças, se puder. Todo mundo você mata. Velhinho, cego, mata. Por quê? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Jesus, porém, dá outro exemplo. Quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E para isso somos chamados, para seguir o exemplo. É muito forte ser o reino de Deus e é difícil. A igreja prefere hoje o que traz de bênção aqui e agora. É o aqui, não, a igreja quer hoje o aqui e agora. Amanhã é outra história. Só que o amanhã pode acontecer daqui a pouco, e você não sabe. É muito sério tudo isso. É muito sério. Não é? Olha que texto lindo esse que eu li. Achei muito bom esse texto. Então, queridos e amados do Senhor, a igreja é diferente do reino. E outra coisa, o reino, ele envolve relações humanas. Deus está preocupado com as pessoas. Deus ama as pessoas. Deus não quer ninguém fora do reino. Por isso que em Mateus 28, verso 22, ele fala assim, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Não tem conversa. Para entrar no reino, tem que ser firme, tem que passar pela igreja. A igreja é a porta larga. Eu podia pregar isso na quarta-feira, né? A igreja é a porta? Não, pastor. Não aprendi isso lá na igreja que eu vim, não. Porta larga é o mundo. Mundo nunca foi porta. Mundo é onde a turma está. Para sair do mundo existem duas portas. Uma é larga, chamada igreja. Entra todo mundo. Qualquer um pode entrar na igreja. Bandidos, ladrões, prostitutas, pederastas, viciados. Entra para a igreja e aqui vão se transformando. Alguns demoram mais, outros menos. Tem gente que está na igreja e à noite fuma maconha. Eu tenho pacientes que falam, glória a Deus, pastor, e fumam maconha. Talvez me estejam assistindo, mas como eu não vou falar o nome, não tem problema. Então vai tomar um café em homenagem a eles. A turma é da pesada. Verdade. Todo mundo sabe que eu sou pastor. Eu tenho pacientes que me acompanham, que nunca vieram aqui. Nunca vieram. Estou assistindo, estou adorando e tal, ótimo. Mas entre ouvir a palavra é uma coisa, viver a palavra é outra. Entendeu? Então, uma coisa é a porta larga. A porta larga me permite ver o reino de Deus. Quando eu entro na igreja, eu começo a ver os que estão com Deus. Quando eu entro pela porta larga, que é a igreja, eu vejo quem está pregando, eu vejo os sinais acontecendo, eu vejo as pessoas orando, os demônios sendo expulsos. Eu vejo as pessoas sendo curadas, eu vejo as pessoas recebendo emprego, eu vejo as pessoas sendo reconciliadas, eu vejo casamentos sendo reconciliados, eu vejo Deus operando. Então quando eu entro na igreja, eu me converto, vejo o reino.
mas não entrei no reino ainda. Porta larga. Entrar no reino é outra história. Mateus 7, 19. Abra lá. Glória a Jesus. Estão todos quietos. Mas é assim mesmo. Não é de esperar outra coisa. Como graças a Deus eu não devo nada para vocês, eu não tenho problema com ninguém. Eu leio, olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Isso é demais, ó. Olha aqui, ó. Verso 13. Mateus 7, 13 primeiro. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porta larga. Dentro da igreja. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Continuando, ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, o que vai acontecer? Entrará no reino dos céus, reino de Deus. Nem todo mundo que fala Senhor, 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 glórias, não quer dizer nada. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, está no reino. O que é estar no reino? Fazer a vontade. Está na igreja, porta larga, qualquer um entra. Vê o reino, mas não está nele. Olha aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, disse Jesus. Presta atenção, Jonas. Leandro, por que eu falei Jonas? Tem cara daquele Jonas que foi para a baleia. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Profeta. Em teu nome não expulsamos demônios? Pastores que expulsam demônios, as pessoas que expulsam demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, porque a iniquidade não pertence ao reino de Deus. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, que faz os sinais, que tem poder, que tem o Espírito Santo, entra no reino. Aprenda, a igreja, que mais importante é viver o reino de Deus. E é difícil. Fala, irmã. Você vai ver, eu vou chegar lá. Não posso dar, antes senão você quer ir embora. Você vai ficar até o fim para ouvir. Amém. Fala, irmão. Aleph, fala. Eu sei seu nome, hein? Não é Aleph? Então pronto, fala. A oração que Jesus ensinou fala que venha a nós o teu reino. Tem sido o reino influenciado pela cultura ou a cultura influenciada muito mais o reino? Isso não está acontecendo. Você falou a verdade. A igreja hoje é influenciada pelo mundão. Então a cultura influencia o mundo, a igreja, e a igreja perde o foco de reino. Na hora de fazer a oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Ou venha a nós o teu reino, muito bem. Só que na hora de decidir as coisas, decide sozinho. Na hora de fazer as coisas, não consulta a palavra, não ora, não busca, não vive a santidade do Senhor. Entendeu? E os pastores são culpados, não aqui, porque aqui são todos santos. Mas por aí fora é um problema. Para vocês um texto que mata a charada. João 3, 4, 5, por aí, abra lá. Não é fácil a Bíblia. A turma pensa que é brincadeirinha. Vamos ver lá no grande dia que Jesus voltar. Aqui, ó. Verso 3. Não, verso 1. Vamos começar pelo verso 1. João 3, 1. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, um homem diferenciado. Era príncipe, o homem tinha gabarito, culto, tinha fama, dinheiro, poder. Então, o que aconteceu com ele? Esse homem foi lá o quê? Verso 2, esse homem foi ter de noite com Jesus, porque ele não queria ser visto, ele foi lá falar com Jesus à noite. E disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, ele reconheceu que Deus era com Jesus. Para você é de Deus. Você traz o reino.
Aí Jesus, que não gosta de ondulação, respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver o reino. Quem nasce de novo na igreja, vê o reino. Ah, mas se converteu, não vai para o céu? Ele já está vendo o reino. Aí disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha, vê que ele não cogitou reencarnação. Vai nascer numa nova pessoa. Isso não existe. É tão estúpida a doutrina da reencarnação que ela tira a unidade da pessoa, o individualismo. Nós somos almas individuais. O Ricardo é o Ricardo. Imagina o Ricardo amanhã nascer numa Mariazinha. Ou numa japonesa. Que negócio é esse? Perde a personalidade. Deus não é alterado assim. Que é isso? Que estão pensando de Jesus? É um absurdo essa teoria da reencarnação. Então o próprio Nicodemos falou: será que uma pessoa pode entrar de novo na barriga da mãe e nascer de novo? É isso que Jesus está falando? Aí Jesus falou: não. Verso 5. Na verdade, digo que aquele que não nascer da água, palavra. Em Efésios capítulo 5 fala assim, que purificando pela lavagem da água pela palavra. Então a água é palavra. Mas água também é batismo. Também é batismo. Então água aqui é batismo e palavra. Então, aquele que não nascer da água e do Espírito, batismo no Espírito Santo, vida no Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Ah, agora sim, entrar. Para ver o reino basta me converter, basta eu nascer de novo. Mas para entrar, eu preciso ser cheio da palavra, ter que ser batizado e cheio do Espírito Santo, porque o Espírito vai me conduzir para o reino de Deus. É o Espírito que santifica o indivíduo, sabia? 1 Coríntios, capítulo 6, abra lá, olha essa aqui, eu falei que ia pregar sobre o reino, como é para ser pregado? Olha aqui, ó, verso 9, esse texto é lindo, 1 Coríntios 6, 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, ou não hão de herdar o reino de Deus? Ué, mas o camarada da igreja não interessa, Deus não vai levar lá para cima pessoas com problemas. É bom mudar de vida agora. Eu não consigo, né? Você faltou surra na infância. Não espere que Deus queira usar de um chicotinho de vez em quando. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Tem pacientes que chegam para mim lá: doutor, eu estou com uma dor nas pernas. Eu falo: vou ter que cortar a sua perna. Larga o cigarro. É mesmo? É, aí ele larga o cigarro. Mas tem crente que não larga o cigarro. Falta vontade. Reino de Deus é força de vontade. Olha aqui, ó. Não erreis, verso 10. Não erreis, nem os devassos. O que é devasso? Mundanismo, vida devassa. Olha, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Olha os gays aqui, me perdoe com todo o amor aos gays. Nem os efeminados. Está aqui na Bíblia. Nem os sodomitas. O que é sodomia? É o que se fazia de homossexualismo em Sodoma. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Olha, maldizente. Tem cara que não é ladrão, tem cara que não é adúltero, mas fala mal dos outros, cai na mesma malha fina. Cai na mesma malha do leão aqui, outro leão aqui. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. Então está aqui a primeira regra. Cadê a Margarida? Está ali atrás. Primeira regra: quer entrar no reino de Deus? Tira da nossa vida tudo isso aqui. Eu sei que isso aqui não está na nossa, lógico, mas as pessoas têm que tirar da vida tudo isso aqui para entrar no reino de Deus. E é o que ele joga na cara de Coríntios. E é o que alguns têm sido, que são crentes. Mas haveis sido o quê? Lavados. Aí está o sangue de Jesus. Mas haveis sido santificados. Que lindo. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo quê? Espírito do nosso Deus. O Espírito de Deus é infalível em santificar o indivíduo. Por isso que Jesus falou lá em João capítulo 3 para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o Espírito Santo é quem santifica e põe no reino. Então vocês têm que buscar o Espírito Santo, tem que ser cheios do Espírito Santo, tem que viver a Bíblia abundantemente, viver a palavra abundantemente. Ah, pastor, isso não é fanatismo? Não, fanatismo é assistir novela todo dia. Aliás, assistir novela, mas não pode falar isso que a pessoa se ofende. Pastor Lenilton, os pastores da igreja não falam isso, mas eu falo. Pastor Jairinho não está falando, mas eu estou.
Ele pediu para eu pregar, estou pregando. Alguém tem que falar, alguém tem que pôr vocês no reino. Alguém tem que abrir os olhos de vocês. Essa vida de boa, isso é ilusão, meus irmãos queridos e amados do Senhor. Abra os seus olhos. Reino de Deus não é essa vida, é por aí. Nada disso. Não é a parte exterior, não é cabelo, não é os costumes. Está lá em Lucas 17, abra lá. Muito sério tudo isso, muito sério tudo isso. Tinha outro texto que eu queria dar para vocês, me fugiu agora. Vamos para Lucas 17. Verso 20, olha que lindo. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, olha o assunto. Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Eu estou aqui, ele disse, eu estou aqui, é minha vida. Viva a vida que eu estou vivendo, este é o reino. Isso é o reino de Deus. Simples assim. Mas pastor, todo ritual, não, é muito simples. Por exemplo, Mateus capítulo 6, abra lá. Olha que simplicidade para viver a vida espiritual. Que a partir do verso 1, guardai-vos de fazer a esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai. Olha que interessante. Que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão de esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orarem de pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Já receberam por isso o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê em secreto, e o teu Pai que vê em oculto, te recompensará. Então, irmãos, existe toda uma maneira de ser que Jesus dá. Simples. Sabe que a Dona Zeni, cadê a Dona Zeni? Orando. Que simplicidade, mas que poder de oração. Humilde, 3 horas da manhã orando. Com simplicidade, mas Deus ouve. O que é isso? Reino de Deus, queridos. Reino de Deus. É forte isso. O reino de Deus não tem nada a ver com o que a gente aprendeu lá atrás. O reino de Deus é o fundamento da vida espiritual. É um governo onde Cristo é o rei e nós somos os vassalos. Cristo e o Pai, mas os dois são um. Então o Pai é o Cristo. Só que Jesus falou, tudo que ao Pai pedir e dizer meu nome, eu farei. Então, é preciso passar por Jesus. Jesus é o código, é a chave. Vou orar a Deus em nome de Jesus. Buda, Krishna, toda essa casta não leva a Deus. Ah, mas o senhor está sendo radical. Está na Bíblia, eu que sigo a Bíblia. Não gostou? Acabou. Embaixadores de Cristo, amém? Somos embaixadores no reino. Somos reis e sacerdotes do reino. Reino é um lugar onde reina um governo e nós somos totalmente submissos, vivendo em harmonia e paz. Essa é a realidade. O que Deus quer para nós é isso. Vida de paz e harmonia em santidade total. Reino de Deus. É isso que é o reino, irmãos. Então, é um governo absoluto do Pai através de Cristo, sobre nossas vidas. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja, ela ficou na terra para manifestar o reino, mas não é o reino. A igreja é a porta para se chegar a outra porta. Há uma porta lá na frente e há uma porta na saída. A primeira porta é a larga, aí você vai sendo santificado, vai sendo aperfeiçoado, vai descobrindo os mistérios, vai crescendo no conhecimento, na graça. Aí você passa para a porta estreita. Aí Jesus diz, apertada é a porta que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Porque é mais fácil ficar dentro da igreja,
e não sair para outra porta. Fala, irmão. Isso. Todas as igrejas, a grande parte hoje são influenciadas pela teologia filosófica. É um perigo a teologia. A teologia não bate com o que eu estou pregando. Desculpa a verdade. Vocês têm que aprender a abrir a cabeça, abrir a mente. A teologia, ela tem que ser pelo Espírito. A letra mata. Então tem ótimos teólogos sem o Espírito Santo que sabem a Bíblia de cor, mas não vivem o reino. Viver o reino só com o Espírito Santo. Entenderam? Ter o amor de Jesus, só o Espírito Santo. Ter a graça de Cristo na sua vida, a misericórdia do Senhor. Aquilo que está em 2 Pedro, capítulo 1, abra lá. Olha aqui, olha o que é a vida espiritual. 2 Pedro, capítulo 1, olha aqui, ó. A partir do verso 3, visto que como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais coisas ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo o quê? Escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O mundo tem sua concupiscência, sua corrupção. O problema do crente é que ele não pode ouvir que ele tem que largar o pecado. Ele se magoar. É que nem filho, quando a gente fala assim, não faz isso, ele fala, vou denunciar o papai. Vai, você leva 2 surras, uma aqui e outra na delegacia. Não, é um absurdo o mundo. Me perdoe. Ou só eu estou errado. Só que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e a palavra é clara. Tem que o quê? Aborrecer as coisas do mundo. O que é aborrecer? Pegar nojo, pegar ódio das coisas do mundo. Não tem outro jeito, olha aqui, ó. E fazer o quê? Olha lá. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Olha aí, começa com a fé. Aí vem a virtude. E a virtude é a ciência, que é o conhecimento. E a ciência, a temperança, é controle pessoal. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Esse é o ágape. É o auge de tudo. O amor de Deus. O amor espiritual. Porque se em vós houverem e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala assim, que nunca vos conheci, é porque não houve intimidade. Aqui o conhecimento é intimidade. Olha aí. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. A pessoa que esquece isso, ela esqueceu do batismo. No batismo você zera a sua vida, você é perdoado dos pecados e começa uma nova vida. Mas pastor, é impossível não pecar. Eu sei, mas a intenção tem que ser para não pecar. Para entrar no reino. Para entrar no reino, a intenção tem que ser para não pecar. Não há indivíduo que não peque. E lá em 1 João diz que se falamos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas a Bíblia fala que aquele que examina o nosso coração, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então eu quero ser santo. Eu quero ser de Deus, eu quero viver o reino. Deus vai falar, vai que eu te ajudo. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Fala aí, você não vai tropeçar. Porque assim vos será amplamente concedido o quê? A entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer entrar no reino? Segue a palavra. O que está escrito aqui? Oração, comunhão, santidade, discipulado, paixão pela palavra, paixão por Jesus. Ah, mas pastor, me cansa ficar de joelhos. Para limpar o chão não cansa ficar de joelhos. Às vezes você precisa achar as coisas no chão, ficar lá feito de joelho. Por que tem que ajoelhar mesmo? Não consegue ajoelhar? Ajoelha o teu coração. Ajoelha o teu coração. Busca o Senhor. Olha o que diz lá em Efésios. Primeiro Gálatas capítulo 5. Agora estou realmente num clima pesado, mas fazer o quê? O que eu posso fazer? Estou lendo a Bíblia. Cadê o Wendel, hein? Está lá o Wendel.
Gálatas capítulo 5. Olha essa aqui, olha aqui, ó. Olha só, Guga, olha só, pirata. Olha o pirata ali, olha. Érica, olha o pirata ali, Érica, olha lá o pirata. Filma o pirata. Pronto, tá bom. Ó, 5,16, ó, tá bom. Ó. Digo, porém, diz Paulo, andai em espírito e não cumprireis o quê? A concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então o Espírito Santo me tira da lei de Jeová. Acabou, não preciso cumprir lei nenhuma, eu preciso cumprir a lei do amor. Acabou a lei, não posso fazer isso, não posso... Tem gente que chega na igreja e fala assim, o que pode nessa igreja? Tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Posso todas as coisas naquele que me fortalece em Cristo Jesus. No amor de Cristo, no reino de Deus. Pronto, está aqui, ó. Vamos continuar. Porque aí, ó, verso 19, porque as obras da carne são, agora essa você tem que tomar cuidado, prostituição, sexo fora do casamento, impureza, que é a sensualidade, é o que tem na televisão hoje, a sensualidade, na internet, tudo é sensualidade, impureza, lascívia, né? Um menino lascivo, um menino sensual, uma moça lasciva, né? Idolatria, feitiçaria, macumba aqui, ó, inimizades, tem gente que não se dá com ninguém, não sabe renunciar a si próprio para ter amizade com as pessoas. Porfias, que são disputas, emulações, que são rivalidades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Tem gente que não mata porque não quer ir preso, senão já tinha matado, dentro da igreja. Bebedices, olha, só um traguinho de vez em quando, não tem problema nenhum. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Nós estamos falando do quê? Do reino de Deus. Como herdar o reino de Deus? Então eu tenho que fugir disso. Fugir disso. Ah, mas pastor, é difícil. Não, eu sei. É difícil ficar sem comer para emagrecer. É difícil tomar a vacina que meu irmão tomou. Tem coisas difíceis na vida. Mas existe um caminho, que a gente chama de caminho excelente para o Pai. Fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Disse lá, nós lemos agora. Vale a pena, diga, vale a pena sofrer um pouquinho. Vale a pena renunciar à carne com as suas paixões malignas. Vale a pena dizer não para a droga, não para o que não presta, não para o sexo ilícito. Não para a pornografia. Ai, mas pastor, eu gosto. Vence, faz a vontade de Deus. O pastor pregou ontem aqui. Diga não porque não presta. Aceita o não de Deus. Foi muito boa a palavra do irmãozinho ontem. Pastor, só isso? Não. Quer ver como é que entra no reino? Vou mostrar mais uma. Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Qual é o nosso parâmetro? Imitar a Deus. Olha o que está na Bíblia, irmãos. A mesma Bíblia que fala para se trazer os dízimos, diz o seguinte: sede meus imitadores, sede imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus. Como é que imita a Deus? Verso 2. E andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas aí ele volta de novo, mesmo assunto, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Meu Deus do céu, coisa séria isso, hein? É sério. Então a igreja hoje está longe. Se você for ver os namoros que a gente vê nos jovens, não aqui porque são todos santos, reagem, todos, nem beijam, nos reagem. Não é isso? Você está rindo porque não é bem assim, né? Mas o certo é o quê? Fugir da impureza. Mas as igrejas não são assim hoje. Tem igreja por aí que os meninos vivem nos motéis. Estão perdidos dentro da igreja. Pensam que vão para o reino. Mas a Bíblia fala aqui, ó, nem se nomeie prostituição, impureza ou avareza, nada. Nem torpeza. O que é torpeza? Baixaria. Baixaria, torpeza, coisa baixa. Nem parvoices, nem chocarrice, que é palhaçada. Sabia disso? Que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, o que é fornicador? Sexo fora do casamento, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança onde? No reino de Cristo e de Deus. Estamos falando do reino de Deus. Pode ficar na igreja, pode fazer o que você quiser, pode fazer trabalho o que você quiser, mas para entrar no reino, envolve o modus vivendi.
Para entrar no reino envolve o como viver. E esse assunto não é fácil para os pastores pregarem. Porque esse assunto, em primeiro lugar, que afasta dizimista. Afasta quem é novo convertido. Quando ele tem que ver que tem outra porta para ele entrar, que é chamada porta estreita. Pô, mas não, já passei, já entrei na igreja. Eu sei, você já entrou na igreja, mas é preciso agora aperfeiçoamento. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Efésios capítulo 4, vira aí, ó. Aqui, ó. Verso aqui, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então todos têm que ser aperfeiçoados. E aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Filipenses 1,6. Mas olha aqui, ó. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não é só os crentes da obra, ou só os obreiros, ou só os diáconos, que nem o Leandro, ou só os pastores, não, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, com o reino de Deus na sua vida. Ter a estatura de Cristo é ter o reino na sua vida. Guarda isso. Então agora você já entendeu o que é viver o reino de Deus. É viver a vida de Jesus aqui na terra. É viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentiu, reagir como Jesus reage. Isto é viver o reino de Deus e ponto final. O reino nosso é absoluto, é o nosso objetivo, é o nosso parâmetro, é o nosso modelo. O resto é relativismo da igreja. A igreja é necessária porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas para entrar no céu é outra história. Guardem isso, não esqueçam que o pastor Leandro está falando para vocês. Porque se eu tiver errado, vocês já vão ter uma vida santa, já valeu a pena. Agora, se eu tiver certo e você não seguir, você vai entrar pelo cano. Você vai falar, meu Deus, então eu preferia ficar lá fora. Fazer tudo e não ir para o céu. E não ir para o céu é demais, né, Jesus? Está lá em Lucas, capítulo 13, abra lá. Não é assim, não é possível. Jesus dá uma dessa comigo. Eu ia para a igreja todo domingo. Jesus, tu negócio é isso, Jesus? Aqui, ó, Lucas 13, verso 22, olha o título. Eu falei para você que eu devia pregar isso na semana que vem na porta. Semana que vem eu vou pregar aqui sobre a porta. Ih, por que eu fui falar? Agora vocês não vão ver. Não devia ter falado. Eu vou pregar semana que vem na quarta-feira, sobre a porta. Aí, pregar isso, vocês não vêm. Falar, eu não vou ouvir isso. Você assistiu lá o missionário R.R. Soares? Amém. Ó, Lucas 13, verso 22. A porta estreita. Percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? Presta atenção, atenção, eu estou falando de salvação. Não estou falando de ir na igreja, de que gosta disso, gosta daquilo. Vamos agora falar de salvação. São poucos os que se salvam, Jesus? E ele respondeu, porfiai. Olha só, Marlene, porfiai por entrar pela porta o quê? Estreita, que é o reino. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença. Quem que é comer e beber na presença de Deus? Quem é que sabe? Ceia do Senhor. Você come e bebe na presença de Deus? Na ceia do Senhor. Senhor, estou na ceia todo domingo, que tem ceia, ou na quarta. Temos comido e bebido na tua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas. O Senhor prega a palavra nas nossas igrejas, nas nossas ruas. Olha aí. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim o quê? Vós todos os que praticais o quê? A iniquidade. Então nós vemos na Bíblia hoje uma antítese paradoxal, uma facilidade para ser salvo pela graça, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e é pela fé, para que ninguém se glorie. Isso está lá em Efésios capítulo 2, 5 em diante, 6 em diante, está ótimo. Mas ao mesmo tempo vemos o seguinte, sem santidade ninguém verá ao Senhor, Hebreus 12, 14. Então vemos assim, eu confesso a Jesus, estou na igreja, sou salvo, até o dia que você puder passar pela porta estreita. Se você não passar pela porta estreita, não vai ser salvo. Está aqui, ó. Olha aqui, ó.
Ali haverá choro e ranger de dentes, verso 28. Quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Por quê? Porque a gente vai ver lá quem é Jacó, eu vou ver lá quem é o José. Por isso que eu digo que não existe reencarnação. Porque se houvesse reencarnação, eles também reencarnariam, certo? Abraão, Jacó, José, Isaque, toda essa turma reencarnaria, Moisés, lógico. Como não existe reencarnação, eu vou conhecer lá o Fernando, vou lá ver o Sérgio, vou lá ver os irmãos, vou ver o pirata, vai estar lá nos céus. Pirata vai para o céu! Porque esse pirata é de Jesus. Vocês entenderam então? Então, olha, eu vou ver Abraão, Isaque no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. O tema de Cristo é reino de Deus, meus irmãos e irmãos. Jesus veio trazer o reino de Deus. Não há outro assunto. O assunto de Cristo é reino de Deus. O que é reino de Deus? É viver com Deus como filhos amados. Ele é o primeiro. Ele é o primogênito de uma nova criação. Ele é o primeiro de uma nova raça. A nova criatura que vai ser transformada e gerada à imagem dele pelo Espírito, através da palavra. 1 Pedro 1:23, estou encerrando, abra lá. Sua esposa está gostando, viu? Está gostando, eu gosto que a pessoa gosta assim. Tem gente que fala assim, sempre que eu vim fazer aqui, mas ela não, ela gostou. 1 Pedro, tem um que gosta, eu já fico feliz. Um já gostou, já fico feliz. Ó, 1 Pedro, porque pouca gente gosta da palavra de Deus. O pessoal prefere. Isso é maravilhoso, eu também gosto. Fui batuqueiro no mundo, eu gosto dessas coisas. Mas não põe no reino. Desculpe. Não põe no reino. O que põe no reino? Palavra. Palavra. 1 Pedro 1:23. Abra lá. Sendo de novo gerados. Sendo de novo o quê? Gerados. Não de semente corruptível, que é a semente da cópula, mas da incorruptível. Qual é a semente incorruptível? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Para sempre. Então, quando você vai lendo a Bíblia, aquilo vai gerando em você uma nova criatura. Vai mudando o seu pensamento. O que é arrependimento? É mudar o teu pensamento. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. É chegado, então vou mudar meu pensamento. Meu pensamento agora é Bíblia, é palavra. Porque toda a carne é como erva, verso 24. E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Quer dizer, a carne vai embora. A carne vai embora. Eu nunca imaginei que ia ficar de cabelo branco, quanto mais careca. Tudo passa na vida. Tudo passa. Parece que foi ontem. A epidemia de meningite de 74. Parece que foi ontem. E já estamos na epidemia agora como é o nome do macaco aí, da febre amarela. Tudo passa na vida, meus irmãos. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, verso 25, permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós e que está sendo agora evangelizada. Guarda isso, guarda no teu coração, medita nesse assunto, reveja esse assunto, viva a palavra, ensine a palavra. Não deixe a turma se enganar por aí, com discursos vãos e aprazíveis, mas que não tem nada a ver com o reino. Reino de Deus é santidade, reino de Deus é comunhão, reino de Deus é perdão, reino de Deus é sofrer o dano. As pessoas estão dentro da igreja processando as outras. Fala que é crente, processa até o pai. Até o pai processa. Tenho parentes que processam pais. E se dizem crentes. E a Bíblia fala, por que não sofreis antes o dano? Por quê? Por que injuriar o irmão? Por que machucar o irmão? Por quê? A Bíblia fala que nós temos que ter um reino de amor, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Santidade. Amém, queridos? Então, irmãos amados do Senhor, para encerrar o assunto, já não tem mais o que falar para vocês. 1 Coríntios 5:50, para encerrar, vai. Não, é 15:50, desculpa. Nem existe 1 Coríntios 5. É 1 Coríntios 15:50. Glória a Jesus. Olha lá. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção.
Eis aqui vos digo um mistério. Olha o arrebatamento aqui, ó. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Na hora você é transformado. Agora, para ser transformado, tem que estar firme com Jesus, no reino de Deus, vivendo as bênçãos do reino de Deus. O reino de Deus já é para viver agora, porque ele já está entre nós, como Jesus disse. Amém, queridos? Alguma dúvida sobre o reino de Deus? Fala. Como vencer o ativismo e a ação no reino de Deus? Pelo Espírito. O Espírito traz isso. A resposta está em Gálatas capítulo 5, abra lá. Resposta para ela. Ela perguntou como viver o reino de Deus e não o ativismo da igreja. Que a igreja produz em você um ativismo. Tem igreja que tem, não essa, porque essa igreja te dá muita chance de você ter a vida familiar, vida de discípulo. Nossa igreja é tranquila, mas tem igreja que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, tem culto de jovens, culto não sei o quê, culto de irmãs, culto de irmãos, irmãs mais idosas, irmãs mais jovens, tem tudo isso. Ativismo na igreja. Só que Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito, Dani, é amor, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tem que ter paz. Perdeu a paz porque está com ativismo, para pensar. Entendeu? Nem tudo que reluz é ouro. Ah, mas estou fazendo isso, fazer muita coisa. Não leva a nada. Marta estava fazendo um monte de coisa e Maria pegou a melhor parte. Ficou com Jesus. Guarda isso. É preciso, não digo para você fazer outras coisas, mas o ativismo até religioso é perigoso. Entendeu? Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. E verso 25 é a resposta para você. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito vai te dirigir todas as coisas. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito. Como é que se ouve a voz do Espírito? Orando, fazendo um culto particular seu com Deus. Deus ama isso. Você pega de madrugada, pega a tua Bíblia, abre, lê e ouve o Espírito. Fala com Ele. Fala de novo e ouve. Ele vai começar a trabalhar no seu coração. Você vai começar a aprender a linguagem de Deus. Ele vai te dar sonhos. Os sonhos são espirituais. Deus fala por sonhos. Fala, querida. Só uma dúvida. Na época da lei, eles não eram guiados Pelo Espírito Santo, não. O Espírito Santo nunca foi dado na época da lei. Foi só depois que subiu. Depois que veio o Pentecostes, falou. Que Paulo fala, Pedro falou lá em Atos capítulo 2, isso que vedes, não é porque os homens estão bêbados a essa hora do dia, 9 horas da manhã, era o primeiro momento da manhã, era 9 horas, estavam falando em línguas estranhas, estavam todo mundo cheio de espírito, aí o pessoal começou a falar, esses caras estão loucos, não, ou não estão cheios de mosto, que é bebida alcoólica, mas eles dizem, isso é o que dizia a promessa de Joel, que o Espírito seria derramado em toda a carne, o Espírito Santo é derramado em todo mundo que quer, crentes e não crentes, sabia disso? Sabia que uma pessoa pode entrar aqui, cheia de demônios, sai o demônio e entra o Espírito Santo na hora? Eu já vi isso. Eu já vi igreja que a pessoa entrou para se converter. Eu, quando me converti, antes do batismo do Espírito, fui batizado no Espírito. Antes do batismo nas águas, fui batizado no Espírito Santo. Eu precisava do Espírito Santo. Eu fumava 3 maços por dia de cigarro. Fora outras coisas diferentes por aí. Que não convém aos santos ouvirem essas coisas. Era do mundão. E Jesus precisava me dar o Espírito Santo. Quanto mais o indivíduo é pecador, mais ele precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito é infalível em santificação. Então, buscar o Espírito. Amém? Então, e o Velho Testamento não tinha o Espírito Santo. Não tinha. O Espírito Santo veio dado, porque Jesus falou, vos darei outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14. É o Espírito de verdade, que o mundo não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque está convosco e estará em vós. Então, uma coisa é o Espírito Santo estar com a pessoa, outra coisa é estar nela. O batismo no Espírito, entra o Espírito na pessoa, na minha mente. Ele move meu corpo, me enche meu corpo. Você toca na pessoa, a pessoa sente. Outra coisa é o Espírito está te guardando.
Porque o Espírito se move sobre as águas. Águas são povos, são pessoas. Você pensa que é água do mar. Tanta ignorância evangélica, que a Bíblia fala assim lá em Gênesis 1. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Todo mundo pensa que é a água do mar ali. Então, pensa num ambiente assim, vamos dizer, futurista, onde não tem nada, só de água, e o Espírito Santo passeando. Irmãos, nada disso. O Espírito se move sobre os homens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e muito menos no anonimato. Deus quer o ser humano. O templo do Espírito é o ser humano. O Espírito não habita em outra coisa a não ser o ser humano. Não fica rodando no nada. Ah, a igreja está cheia do Espírito. A hora que sai o último crente daqui, o Espírito sai junto. Ou vai ficar aqui o Espírito Santo aqui fazendo o quê? Ah, não sejais ignorantes, como disse Paulo. O Espírito Santo quer as pessoas. Amém, queridos? Mais uma pergunta, vamos lá. Mas esse versículo não vem antes da criação, não? Você acha isso? Você acha isso? Não, é antes da criação, mas acontece que a criação já tinha acontecido, porque as águas são povos ali, não são águas puras. É que você entende, você perdeu as aulas do Dr. Lenilton de Gênesis. Vou ter que voltar de novo às aulas. Vamos ter de novo as aulas aqui de Gênesis, para vocês aprenderem. O que é águas na Bíblia? Terra é Abraão. É o povo de Israel, separou terra de água, separou Israel das outras nações. Quando Deus separou, quando Deus falou você faz separação entre águas e águas, e no meio vai ter o fundamento, aquilo lá era o quê? Anjos que vão ficar em cima e homens embaixo. Porque antigamente, antes do dilúvio, para quem não sabe, os anjos coabitavam com os homens. Gênesis capítulo 6, só um cover para vocês, mas vocês estão precisando de alguma coisa mais atraente. Abra lá em Gênesis capítulo 6, olha aqui, ó. Olha aqui, só para vocês terem um gosto da coisa. Ah, mas ninguém ensinou, o que eu posso fazer se ninguém ensinou? É assim mesmo. Quando eu dou aula de medicina, eu vejo os médicos que não sabem muita coisa também, fazer o quê? E aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, verso 1, capítulo 6 de Gênesis, lhes nasceram as filhas, que são as mulheres, filhas dos homens. E viram os filhos de Deus, aqui Elohim, são os anjos. Viram os filhos dos anjos, o nome certo, Deus aqui, filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Houve uma união entre os anjos e homens. Uma coisa que acontecia lá no mundo antigo, antes do... Então hoje você pega lá a literatura, a famosa mitologia greco-romana, onde você vê deuses do Olimpo, havia interação entre deuses e homens, é a história dos anjos com os seres humanos. Seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, que são os anjos, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade. Então a mescla de anjos com homens davam seres aberrantes, que eram chamados valentes, eram criaturas de uma força sobrenatural, os Hércules daquela época. Fora os pãs, os centauros, e tudo aquilo que havia de errado, que não agradou a Deus, da mescla de anjos e homens. Aí Deus falou, chega, a partir de agora vai separar. Saiu, os anjos ficaram só no mundo espiritual e os homens no mundo material. Boa essa, não? Quando vocês assistem até aquele filme que eles tentaram fazer alguma coisa, coitados, mas Hollywood não conhece a Bíblia, fica difícil. Lá o Noé, com o Russell Crowe, né? Aquele filme de Noé, aparecem os gigantes lá. Os Néfilins, mas não é bem aquilo. Era pior que aquilo. Amém? Fala, Fábio. Puxa, nem agora você tirou do baú. O livro de Enoque eu tenho em casa. Maravilhoso. Eu recomendo. Abaixa o livro de Enoque. Você já tinha feito isso, né? Fernando tem o livro de Enoque. E muitos que quiserem. O livro de Enoque, que é citado lá no livro de Judas, antes de Apocalipse. Então é um livro que deveria estar na Bíblia, o livro de Enoque. É o livro que Enoque, o sétimo depois de Adão, que foi arrebatado, escreveu. Naquela época ele conta a história dos anjos com os homens. Os anjos ensinando as mulheres do que não prestava. Os anjos enganando, ensinando astrologia. Os anjos ensinando as magias. Desde aquela época os demônios já operavam. Porque esses nefilins nada mais eram que demônios materializados. Essa é a verdade. Amém? Ah, mas isso é outro assunto, não é o reino de Deus. Isso é o reino das trevas. A gente vai estudar depois. Amém, queridos? Vocês estão gostando? A carinha hoje não é de agrado. Eu devia ter trazido assim. Deus vai abençoar vocês muito hoje. Eu vou orar e vocês vão receber amanhã $1 milhão. Ai,
É o que o pessoal gosta! Festa! Só que o reino de Deus tem coisa bem melhor lá em cima, mas tem um caminho para ele. Eu não gosto de enganar vocês, eu tenho que falar a verdade. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Então quando vem tribulação, você fala, glória, estou no reino. Está tudo bem? Você fala, opa, está tudo bem, hein? O que está acontecendo? Estou debaixo da longanimidade, porque às vezes Deus tenta falar com a pessoa, mas a pessoa não aceita nada. Então Deus para de permitir tribulações. Ela entra num estado de marasmo, como se fosse um mar muito calmo, uma calmaria de vida que dá medo. Espera aí, o que está acontecendo? Eu orava mais, não tenho motivo para orar. Quando acontecer isso, você começa a dobrar o joelho, mesmo sem motivo, e ora. Porque se você está debaixo da longanimidade, Deus já parou de mexer com você. Deus está esperando a tua reação. Porque enquanto tendes correção, sois filhos. Tem uma hora que ele fala, já que meu filho não está respondendo, eu não vou bater mais. Não vou mais, né? Como está lá em Hebreus capítulo 12, que filho há que o pai não corrija? Mas se sois filhos, então são merecedores de correção. Mas tem uma hora que Deus para de corrigir. É o momento da longanimidade. Aí é um momento perigoso. Porque você tem que, pela longanimidade, voltar para Deus. Deus fala, vou esperar. Ele tem que mudar. É a longanimidade de Deus. Esse assunto é bom também. Nunca preguei aqui. Vou pregar para vocês qualquer dia. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar em nome de Jesus. Espero que tenham gostado.